Muito bem, galera. Chegando agora com mais informações para vocês aqui no canal do Lessa, com a cabeça um pouco mais fria depois do que aconteceu ontem no Maracanã, porque a vida segue. Domingo tem um jogo muito importante, porque vai ser fundamental vencer e, de preferência, fazer um bom jogo para dar uma respirada e depois pensar na Argentina na semana que vem. Eu vou trazer aqui alguns bastidores sobre a situação do Marcelo, porque de fato o Marcelo não jogou. Tem ou não tem lesão? Tá uma discussão muito grande sobre isso. É rival dizendo que ele é pipoqueiro, obviamente, num ato de oportunismo, né? Depois do que aconteceu no jogo de ontem. Enfim, eu vou trazer aqui detalhes do que realmente aconteceu nesses últimos dias e por que foi tomada a decisão do Marcelo não ter ido sequer para o banco de reservas nesse jogo contra o Flamengo. Teve jornalista reconhecidamente torcedor do rival defendendo o dinizismo, o que de fato me surpreendeu bastante. E o próprio técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, diz que o Fluminense é o melhor time da América do Sul. Deixe seu like aqui, por favor, muito importante, todos vocês que estão aqui diariamente, né, interagindo, compartilhando os conteúdos do canal do Lessa. Já batemos aí 60 mil inscritos e vamos por muito mais nesta temporada, que eu tenho certeza que ainda vem coisa boa aí. Vamos pensar positivo. Tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro. A vida não acabou ontem. O time do Fluminense não morreu ontem. A nossa vida vai continuar e agora é hora de trabalhar e olhar para frente, né? Entender o que está dando errado, entender as deficiências, reconhecer, ter humildade para reconhecer os problemas e trabalhar para consertá-los. Eu acho que o grande desafio do momento é esse. Vamos olhar para frente. Eu confesso que me pegou de surpresa Mauro César Pereira defendendo o dinizismo. Está ruim com ele, pior seria sem ele. O dinizismo segue como a pauta dos extremos. Quando o time treinado por Fernando Diniz, seja ele qual for, vai bem, os elogios chegam a exageros. Verdade. Não faz muito tempo, semanas apenas, havia quem comparasse o Fluminense atual ao Flamengo de Jorge Jesus. Que heresia. Aí não pode perder a oportunidade, né? A oportunidade nunca é desperdiçada. Eu nunca fiz isso, eu nunca vi ninguém fazer isso. Assim, vi alguém falando, eu sinceramente não vi. Não sei se vocês viram, dizendo que o Fluminense era tão bom quanto o Flamengo de Jorge Jesus. Pode ser que tenha acontecido, eu realmente não vi. Tá? O técnico tem estilo próprio e peculiar nesse futebol de negação à bola que desde o começo dos anos 2000 impera no Brasil. Um técnico que preza pela posse, que tenta dominar seus adversários trocando passes para chegar à área e marcar os gols, é visto como algo estranho. Sim, a fase tricolor é péssima, são 5 jogos sem vencer e um jejum de gols que passa de 8 horas. Mas alguém afirmaria que o campeão carioca teria tal título, estaria bem colocado na Libertadores e com tamanha expectativa sem o Diniz no comando? Claro que a torcida tem motivos para se irritar, sentir-se incomodada, ainda mais com uma eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil. Mas e os 4-1 sobre o mesmo rival na final do Rio de Janeiro? E os 5-1 no River Plate? Virtual campeão argentino. A equipe já mostrou ser capaz. Obviamente é preciso calma e entendimento dessas horas difíceis, especialmente com relação à realidade do clube. O próprio técnico disse na coletiva depois do Fla-Flu que o Fluminense não pode sair contratando como se pede, pois não teria condições financeiras para pagar. Se hoje está ruim com o dinizismo, pior seria sem ele. Está aí a coluna do Mauro César Pereira. Ele traz aqui, e aí isso aqui no Twitter, e aí que tá, né? Não tem nada aqui que seja mentira. Esse post do Mauro César, vou trazer aqui para vocês. Os números aqui, 4 rodadas seguidas, 6 gols sofridos, não faz gol 484 minutos, quase 5 horas e meia, as 5 partidas do artilheiro germânico não marca. Só que isso aqui para mim nada mais é que isso aqui para mim, é uma parada que é para viralizar no Twitter. É para gerar engajamento no Twitter. Vai viralizar, que vai espalhar, e aí vou começar. Então, ao mesmo tempo, é um morde e assopra, sabe? Acho que resumindo é isso. É um morde e assopra. Mas, já que o Mauro César falou dessa questão do Diniz, do texto dele no UOL, eu acho que é muito isso. Vamos ser realistas, né? A gente não pode apagar tudo que vem sendo feito até agora, desde o ano passado. O Fluminense foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e ainda está
na parte de cima da tabela e vinha até perder para o Strongest fazendo uma grande campanha na Libertadores. E ainda está muito bem na Libertadores. Né? Tem um grande jogo pela frente agora. A gente não pode... Humilhou o rival, o mesmo rival que eliminou ontem o Fluminense, humilhou. O Fluminense humilhou na final do Campeonato Carioca. E quando a gente olha para frente e faz qualquer projeção, a gente descartar que esse Fluminense que já ano passado teve dificuldades, que já apresentou 2 vezes algumas oscilações, que esse Fluminense é incapaz de se reencontrar. Imaginem só esse mesmo time, com esse elenco, na mão de um técnico mediano. Onde o Fluminense estaria agora? Isso justifica que você não tem que criticar, que você não tem que ficar revoltado, que você não tem... Claro que não. Tanto é que eu tô fazendo isso aqui, eu sempre fiz. Eu sou um admirador do Diniz. Eu acho o trabalho do Diniz muito bom, e é um trabalho muito bom que ele vem fazendo desde o ano passado. Que vai além das 4 linhas. É muito positivo, o saldo ainda é muito positivo. E quando a gente fala de falta de elenco e de falta de jogadores, o Diniz é responsável direto por isso sim. Porque a gente lembra o caso do Vina. E eu não tô dizendo que o Vina ia vir resolver problema de nada. Até porque ele não tá jogando nada demais no Grêmio. Pelo contrário, nem titular lá tá sendo. Mas será que o Vina seria menos útil que um monte de jogadores que estão hoje no banco de reservas do Fluminense? Agora é fácil falar? Não, porque a gente já vinha discutindo isso. Eu nunca achei o Vina essa coisa toda. Mas aí, quando você traz jogadores de qualidade duvidosa, aí a gente tem que discutir, porque, por exemplo, a responsabilidade do Diniz é tão igual da diretoria, porque a diretoria queria trazer o Vina. Quem não quis foi o Diniz. Então não dá para eximir ele dessa responsabilidade. O elenco é fraco, ele tá fazendo o melhor. Não, o elenco foi montado por ele. Ele pediu, eu quero esse time titular até o final do ano. Com esse time titular, eu vou conseguir fazer o Fluminense chegar nas primeiras posições. Mas só que não basta ter um time titular bom. A questão é essa. E aí o Fluminense renovou o contrato dos jogadores, aumentou o salário, onerou a folha, né? E segue com muitas dificuldades para manter os salários em dia. A gente tem que saber o momento de criticar, de elogiar, mas também a gente não pode esquecer o trabalho que vem sendo feito desde o ano passado. Agora o Diniz tem que encontrar soluções com o que ele tem e no meio do ano a diretoria tem que ir ao mercado com o aval do treinador, como sempre, e encontrar opções dentro da realidade do clube que cheguem de fato para agregar alguma coisa. Agora, é isso. Ruim com ele, pior sem ele. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Sei que vai ter gente que vai discordar, opinião de cada um, mas eu não tenho a menor dúvida sobre isso, por isso a gente ainda não pode jogar a toalha, a gente tem que acreditar, o trabalho seguirá sendo feito, e o Fluminense tem totais condições de sair desse momento. Vou trazer aqui a palavra do técnico Jorge Sampaoli elogiando o Fluminense, mas antes vou pedir só uma moral a você, vou deixar aqui o link da 1xBet no comentário fixado para você clicar aqui e fazer o seu cadastro. Você ainda não está na 1xBet, que é uma das maiores casas de palpites esportivos do mundo e está acreditando, está apoiando aqui o canal do Lessa. Como sempre falo, essas parcerias são fundamentais para a manutenção do meu trabalho aqui. Então, se você puder me dar essa força, vai aqui, utilize o cupom 1xLessa para você ter bônus exclusivo lá na 1xBet. É só utilizar, fazer seu cadastro. Se já tiver cadastro, utilize esse cupom aqui, porque você vai ter um bônus exclusivo lá na 1xBet. É um site super fácil de mexer. Final de semana tá vindo aí mais jogos. Então, se você puder me dar essa moral, eu te agradeço muito. E a 1xBet também. Vamos lá, eu vou trazer a palavra aqui do técnico Jorge Sampaoli, que eu achei bacana ele ter falado isso. Geralmente técnicos, principalmente técnicos de fora do país, elogiam muito o trabalho do Fernando Diniz. E o Sampaoli, que parece ser um cara assim, né, um cara fechado e tal, eu vi a coletiva, e ele foi um cara assim, bastante humilde, no sentido de reconhecer que o Fluminense era um grande adversário, mas sem deixar de dizer a verdade. Ele falou diversas vezes, o Fluminense, eu não fiz as 5 substituições porque o jogo estava controlado, o Fluminense praticamente não tinha chance de gol. Então é por isso que eu discordei tanto da coletiva do Fernando Diniz ontem. É para você ver a tranquilidade com o Sampaoli e o Flamengo que eles tiveram ontem para controlar o jogo sem praticamente sofrer no sistema defensivo. Mas ele elogiou o Fluminense mais de uma vez. E aqui nesse trecho ele fala que é o melhor time da América do Sul. Entra técnico, sai técnico e as escalações continuam vazando no Flamengo. Isso eu posso controlar, sinceramente. É uma coisa que o futebol, a notícia corre rápido. Es muy difícil ocultar alguna cosa en la actualidad.
muito, muito, casi imposible. Tampoco es mi estrategia. Yo hice una estrategia para lograr presionar mucho a un time que para mí en Sudamérica es de lo mejor, que es Fluminense. E sigo pensando na mesma coisa. Coisas do futebol que fazem parte do futebol, mas eu não acredito que vazou a escalação, agora tá tudo resolvido, né? O adversário vai matar aqui o jogo de xadrez e vai ganhar o jogo por causa disso. A resposta é sobre isso, mas ele aproveita para explicar, né? Que ele tentou encontrar soluções para enfrentar, na opinião dele, o melhor time da América do Sul. Uma visão dele é uma visão de um grande treinador, né? Que ontem poderia ter aproveitado só para se gabar, só para exaltar o seu próprio trabalho, exaltar o seu próprio time, e reconheceu a força que o Fluminense vem mostrando nesta temporada. Eu achei bacana essa fala do Jorge Sampaoli. Nem todo mundo tem essa humildade, essa hombridade de reforçar o adversário, a qualidade do adversário quando se ganha, né? Então vamos lá, vamos falar sobre Marcelo, que ontem gerou uma discussão muito grande sobre a situação física do Marcelo, né? A gente tinha uma expectativa, como eu trouxe para vocês, cheguei a falar, que ele estava recuperado das dores e que o aproveitamento dele dependeria do treino de quarta-feira, né? Foi isso que eu publiquei na véspera do jogo. E aí saiu a lista de relacionados e o Marcelo sequer foi relacionado. E isso, obviamente, gerou uma expectativa grande na torcida que acabou sendo frustrada. Em todos nós, na verdade, né? E aí depois, fala, bom, vamos atrás para saber exatamente o que aconteceu, porque tá estranho, se o cara sequer é relacionado. E repito, o Marcelo vem treinando com bola e vem fazendo trabalhos no campo. Ele treinou ao longo desses últimos dias, mas não treinou normalmente junto com os companheiros, participando de coletivo, enfim, de atividades mais fortes, foram atividades mais leves. E aí, eu fui à tarde tentar apurar para trazer mais detalhes sobre isso. E o que eu consegui apurar foi o que eu escrevi aqui antes do jogo. Foi feito um pacto interno para ninguém confirmar que o jogador ficaria fora do Fla-Flu, também como parte de uma estratégia para, entre as dificuldades do adversário. A informação segue sendo a de que ele não tem lesão. Pelo menos, desde terça já havia um combinado entre o lateral e a comissão técnica de que ele não estaria em campo. Já falei com mais de uma pessoa, com mais de uma fonte, e todos continuam dizendo que não há lesão. Não há lesão muscular. Tanto é que ele está indo a campo fazer o trabalho com bola. Se estão mentindo inclusive para as pessoas que falaram comigo que não mentiriam para mim. Então eu não acho que isso seja mentira. Agora, claramente é um problema que não era tão simples como se falava, né? Venderam um problema simples e não era simples. E como a gente não tem informação, a gente tem que correr atrás para tentar descobrir e passar para você, torcedor, né? E quando a gente não tem a informação oficial por parte do clube, a gente recorre a fontes que eventualmente podem errar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, faz parte do risco que a gente corre. E eu estou disposto sempre a correr esse risco em busca da informação. Às vezes vou acertar, às vezes vou errar. Pelo que eu vi, desde segunda para terça, já sabia que o Marcelo não jogaria. Tá? Já tinha meio que havia um combinado entre eles, já estava definido. Ontem, alguns jornalistas, o Marcelo Neves, do Jornal Globo, e o Caio Blois, se não me engano, no Super Esportes, publicaram que na quarta houve uma reunião no CT. E nessa reunião do CT, o Diniz pediu ao Marcelo para ele tentar forçar e entrar em campo. Só que partiu mais do próprio Marcelo a decisão de que ele ainda não estava bem para jogar. Porque ele ainda não estava à vontade, não estava 100% recuperado. E aí eu complemento aqui. Como falei ontem, ele está bem em relação às dores na panturrilha, mas ainda não está 100% para um jogo como esse. Se fosse final, possivelmente estaria em campo. Aí o pessoal foi loucura. Mas pô, não é final, se perder hoje está eliminado e tal. Gente, mas eu tô falando literalmente. Se fosse uma final de campeonato valendo taça. Claro que era um jogo decisivo. Mas veja bem, o Fluminense perdeu ontem só porque o Marcelo não estava em campo? Eu não acredito nisso. Seria melhor com o Marcelo? Não tenho dúvida, porque o Marcelo, né, comparação com o Guga, com qualquer um ali, não tem, tecnicamente. Mas foi só? Não foi só. Acho que o Fluminense perderia o jogo com o Marcelo, tá? É a visão que eu tenho. E aí, se o cara entra e se machuca, se lesiona, e fica. Aí sim, tem uma lesão mais grave e vai ficar meses fora. E aí?
Teria valido esse preço? Por isso eu coloquei, ele vem fazendo alguns trabalhos no campo, atividades mais leves, o objetivo é deixar o Marcelo em sua melhor condição física, plenamente recuperado, para que ele possa suportar uma sequência maior, sem ter de lidar novamente com dores. O GE publicou hoje, ele ficou fora de metade dos jogos, desde que ele voltou. De metade dos jogos. Então, o objetivo é o quê? É fortalecer, é deixar ele bem para que, de fato, ele possa ter uma sequência maior no time. Não volte, aí vai sentir de novo, mesmo problema. Daqui a pouco volta, joga 2, 3 jogos, sente de novo. Isso é que tem que acabar. E aí, muita gente fala, gente, falar que o cara é pipoqueiro, o cara que venceu 5 Ligas dos Campeões, o cara tem um ídolo do maior clube do mundo, o cara super vencedor. Pipocar no jogo do Flamengo, de Copa do Brasil, acabou, gente. Isso aí, coisa de rival, de idiota por aí, tudo bem. Agora, eu acho que esse discurso aqui pra gente não faz o menor sentido. Óbvio que o Diniz deve ter, via necessidade, tentou convencê-lo, pô, Marcelo, não dá pra jogar realmente. E ele falou que não estava à vontade. Agora, só quem pode esclarecer isso mesmo são as pessoas envolvidas. Ontem o Diniz falou na coletiva e ele se limitou a falar que a decisão foi porque ele ainda não estava apto a jogar. Foi o que o Diniz falou. O Marcelo ainda não está apto a jogar. Então são algumas informações de bastidores importantes para a gente tentar entender essa situação do Marcelo. Continuo dizendo, ninguém conseguiu dar uma informação diferente que ele tem uma lesão. A informação é que ele não tem uma lesão. Que ele está melhor dessas dores, mas que ainda não estava bem para jogar um jogo desse tamanho. Mas o que me chama a atenção é acreditar que essa estratégia ela vai realmente surtir algum efeito no adversário. Sendo que, quando sai a lista de relacionados, está na hora do almoço ainda. Então, quanto isso poderia impactar na estratégia do Flamengo? É isso que realmente eu não acho que faz a menor diferença. Para mim, não faz a menor diferença. E acaba gerando uma expectativa frustrada no torcedor que o Marcelo poderia jogar. E vem aquele clima negativo, né, aquela coisa, né, completamente desnecessária no dia do jogo. E eu não julgo o torcedor. Né, que o cara acaba, não, pô, tem chance do Marcelo jogar e tal. Tanto tinha chance que o Diniz tentou convencê-lo. Chance tinha. Mas internamente já sabia que a chance era muito pequena. Então, querendo ou não, deixar isso crescer e alimentar a possibilidade frustrada, para mim tem um efeito muito mais negativo para o próprio clube do que para o rival. É a visão que eu tenho sobre isso. Beleza? Deixe seu like aí, seu comentário, o que vocês acham, se vocês concordam, discordam, fica à vontade. Só não esquece de se inscrever aqui no canal do Lessa, como sempre. Tamo junto.